Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrares. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar de associação de resistores, né? E mais especificamente da associação de resistores em paralelo. Muito bem, começar aqui com uma frase do grande Renato Russo, né? Que nesse 16 de outubro passado aí se fizeram, né, 25 anos desde a sua partida, né? Então ele fala aí, quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. Grande poeta da minha geração, e creio que muitos de vocês aí também o conheçam. Muito bem. Pessoal, na associação de resistores em paralelo, nós temos o quê? Nós vamos ter vários resistores, tá bom? Eles vão estar associados, né, quando são ligados pelos seus terminais. Então aqui, ó, eu tenho o terminal do resistor 1, o terminal do resistor 2, aqui, ó, e ele se liga ao terminal dos outros resistores R2 e R3. Estão vendo aqui? Né? Essa aqui seria a forma como se apresenta a associação de resistores em paralelo. Nesse caso, a gente observa o quê? Que a corrente total fornecida pelo circuito, quando chega aqui nesse nó, ela vai se dividir. Então, cada resistor é atravessado por uma corrente elétrica diferente, né? Bom, fruto dessa associação de resistores, esses três resistores que estão em paralelo, eu vou ter um resistor equivalente, tá? Seria esse resistor aqui, essa resistência equivalente a esses três resistores. Muito bem. Algumas características aqui importantes da associação de resistores em paralelo. Todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então a diferença de potencial no resistor 1 é igual à diferença de potencial no resistor 2, que é igual à resistência de potencial no resistor 3, tá bom? E aí o que é que acontece? A intensidade da corrente total fornecida pela bateria ou pela fonte de tensão é igual à soma das intensidades das correntes que passa em cada resistor. Então, para o caso nosso específico, eu teria que a corrente total é a corrente que passa pelo resistor 1, mais a corrente que passa pelo resistor 2, mais a corrente que passa pelo resistor 3. Tá? E aí o que acontece aqui? Né? Considerando esse fato e a primeira lei de Ohm, em que U é igual a resistência vezes corrente, o que vai nos fornecer o quê? Que a corrente é igual a tensão sobre resistência, o que vai acontecer aqui? Né? Dessa definição de corrente e desta característica da associação de resistores em paralelo, ou seja, da corrente total ser igual à soma das correntes em cada resistor, nós vamos ter o quê? Que a tensão total dividido pela resistência equivalente, tá? Que seria a resistência total, ou resistência RP ou RQ, é igual. Ó, quanto é que vale I1? I1 vai ser U1 sobre R1. Quanto é que vale a corrente 2? Ela vai ser a tensão 2 dividido pela resistência do resistor 2. E quanto é que vale a corrente 3? Ela vai ser a tensão 3, tá? Dividido por quem? Pela resistência R3. Como todos os resistores estão submetidos à mesma DDP, então eu tenho que a tensão fornecida pelo circuito é igual à tensão no resistor R1, resistor R2 e resistor R3. De forma que a resistência equivalente é 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá bom? Certo? Né? E aqui ele fala, né, que as potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências. Ou seja, a potência, uma vez que eu tenho que a tensão é a mesma, para uma associação em paralelo, a potência vai ser U ao quadrado dividido pela intensidade da resistência do resistor. Mas nós vamos ver a seguir mais um pouquinho sobre essa questão da potência. Tá bom, pessoal? Então essas aqui são as características da associação de resistores em paralelo. Até a próxima aula. Valeu!